Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 5. Mateus 5. Mateus 5, versículo 27. Os irmãos acharam? Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-las, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranca-o e lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Amém? Irmãos, aqui nós estamos falando nessa parte aqui. Primeiro, ninguém está com muita pressa não, né, irmãos? Assim, não em termos de pregar hoje. Mas pressa porque nós vamos estudar o capítulo 5, 6 e 7. Então nós já estamos algumas semanas no capítulo 5. Então você não está com pressa de terminar não, né? Você está com pressa de aprender. Amém? Amém? Então, hoje nós vamos falar, olha só, porque o que nós estamos falando até agora? Nós estamos falando sobre, para que nós sejamos recompensados, a nossa justiça tem que ser superior à justiça dos fariseus. É isso que nós estamos aprendendo. Então, do versículo 21 até o versículo 24, fala a respeito do homicídio. Na lei de Moisés era proibido matar, né? Homicídio, assassinato. Era proibido assassinar alguém. Na lei do reino dos céus que nós estamos aprendendo, que é a lei de Mateus, nós estamos aprendendo que a lei do reino é superior. Então, para nós, o Senhor diz que quando nós irarmos, nós não podemos pecar. Do versículo 25 até o 26, fala que no Velho Testamento, a pessoa devia trazer uma oferta perfeita, mas o coração dela não interessava tanto. Mas agora, na lei do reino dos céus, nós devemos trazer a nossa oferta. Mas se nós tivermos algo contra o irmão, nós devemos primeiro tratar isso, para depois trazer a nossa oferta. Isso nós falamos na semana passada. A partir do versículo 27 até o versículo 32 que nós lemos, Jesus vai falar a respeito da área sexual, né? Ele vai falar sobre essa área que a lei de Moisés, ela já tinha estabelecido um padrão, mas a lei do reino dos céus, ela estabelece um padrão superior, porque a lei do reino dos céus que Jesus estabeleceu, ela é superior à lei de Moisés do Velho Testamento. Qual que era? Olha só, a lei de Moisés, observa bem, eu vou ler aqui de novo, no versículo 27 fala: vocês ouviram o que foi dito. Dito por quem? Por Moisés, no Velho Testamento. Não adulterarás. Então qual que era o padrão do Velho Testamento? Não ter relação sexual fora do casamento. Porque toda relação sexual fora do casamento, ela é pecado. Então, se alguém tivesse relação sexual fora do casamento, o homem casado que se relacionasse sexualmente com a mulher
fora do casamento, ele estaria adulterando. Então, a lei de Moisés resumia isso: você não pode ter relação sexual fora do casamento. Então, é isso que Jesus estava dizendo. Vocês ouviram o que foi dito por Moisés: não adulterarás. Versículo 28. Mas eu lhe digo, Jesus estava estabelecendo a lei do reino agora: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela aonde? No coração. Tem alguém que tem a versão atualizada aí? Outra versão diferente da minha? Então lê esse versículo aí para nós, irmã. Amém? Então, Jesus fala que o adultério agora não é somente mais ter relação sexual com alguém fora do casamento, o ato sexual. Agora Jesus, ele estabelece que na lei do reino dos céus, só de olhar com intenção, a versão sua, com a intenção impura, já adulterou com ela no coração. Amém? Olha só, a lei de Moisés considerava adúltero somente com ato sexual. Amém? Você poderia desejar uma mulher o tanto que você quisesse. Se você não se deitou com ela, não teve o ato sexual, o ato íntimo, você não adulterou. Agora, olha só, vou falando por parte aqui para os irmãos entenderem melhor. A lei de Moisés tratava somente o aspecto exterior do homem. Então, a lei de Moisés, ela tratava o que, irmãos? Tudo aquilo que era exterior. Amém? A lei de Moisés não importava se você, o cara pensasse numa mulher o dia inteiro, desejando ter relação sexual. Ela não pensava nisso. Ela pensava só na questão de alguém, que fosse casado, fosse lá e tivesse relação sexual fora do casamento. No caso, ele estaria tendo adultério. Então não pensava no aspecto das coisas interiores. Agora observa, a lei do reino considera adultério somente o fato de alguém olhar com intenção impura. Então a lei do reino dos céus, que é a lei que Jesus estabeleceu, alguém ele adultera não somente quando tem um ato sexual, mas só de desejar com intenção impura, ele olhar com intenção impura, ele já adulterou no coração. Olha só, a lei do reino dos céus trata o aspecto interior do homem. Porque Jesus, ele não veio, olha só, para tratar só o aspecto exterior como o Velho Testamento fazia. Está entendendo isso? Por que foi estabelecido? Aí você pensa assim, pastor, mas por que estabeleceu a lei do Velho Testamento? É porque o pecado do homem, olha só, isso, presta atenção, o Velho Testamento é como se criasse um limite, colocasse um limite para o homem. Porque se não estabelecesse a lei, a depravação do pecado do homem não tinha limite. Então é como se a lei fosse para barrar essa ação do pecado do homem. Mas o Novo Testamento não veio somente para criar um limite para isso. Porque quando Moisés estabeleceu, olha só, você não pode ter relação sexual fora do casamento, ele colocou um limite, mas ele não tratou a questão interior do homem. Jesus não veio só para estabelecer um limite, por exemplo, dizer, Júnior, você não vai ter relação sexual fora do casamento, estabeleceu um limite. Jesus não veio para fazer isso, ele veio para tratar com aquilo que estava dentro de mim. Você está entendendo isso? É por isso, olha só, que a lei que Jesus estabeleceu, ela é superior. Por quê? Porque no Velho Testamento só se tratava das coisas exteriores. Você não pode matar, você pode trazer a oferta com defeito, você não pode adulterar. Você vai observar isso mais para frente. Agora no Novo Testamento, Jesus não tratou só com as coisas exteriores, Jesus veio para tratar com as coisas interiores. Presta atenção, o Velho Testamento é como se podasse os frutos, olha só, os frutos
do pecado, mas a palavra de Cristo, ela veio para arrancar a raiz do pecado. Você está entendendo isso? É por isso que a lei, olha só, o que nós vivemos, o padrão do reino dos céus, ele é superior. Porque agora, eu não vou pensar mais simplesmente, eu não posso ter relação sexual fora do casamento. Agora, eu estou entendendo outra coisa, eu não posso nem desejar isso. Entendeu? Porque se eu desejar no meu coração, na minha mente, através do meu olhar, eu já adulterei no meu coração. Para Deus eu já adulterei. Então é extremamente superior ao que Jesus estabeleceu. Mas eu quero te falar, aí você pensa, pastor, mas é impossível nós vivermos isso. Não é, através do Espírito que habita em nós, é possível nós vivermos a palavra do Senhor. Porque o que nos capacita a viver a palavra é o Espírito que habita em nós. Talvez você pense, mas pastor, mas as pessoas não conseguem nem viver o Velho Testamento, como é que vão viver o Novo? Nós temos condição de viver através do Espírito que habita em nós. Quando Jesus ele fala assim, Deus fala, não, para nós não olharmos com intenção impura. Na minha versão, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, comete adultério com ela. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo o seguinte, que ele condenava, não só, olha só, o que ele condena, não são os pensamentos repentinos e não intencionais que vêm sobre a nossa mente, mas ele trata a respeito da intenção do coração. Talvez você está pensando assim, eu tive muitas dúvidas a respeito disso aqui, principalmente nos primeiros anos de conversão, né? Porque o homem ele é muito tentado a respeito do olhar, amém? Não é assim? Mulher não tem tanta dificuldade com isso, mas o homem tem muita dificuldade com isso. Isso é algo, né, muito peculiar do homem. Então eu ficava pensando assim, olha só, todo pensamento que vier na minha mente impuro, na minha mente eu pensava que eu já tinha pecado. Mas Jesus ele não está falando disso, porque olha só, no seu dia a dia, pode passar uma mulher e Satanás lançar na sua mente um pensamento impuro. Então esse ato do pensamento que veio sobre a sua mente não é um pecado, mas o alimentar, olha só, desse pensamento que é o pecado. Está entendendo? Quando Jesus fala sobre a questão da intenção, ele está falando que é possível, pode acontecer, de vir um pensamento sobre a sua mente, sobre a minha mente, e esse pensamento não caracteriza já o pecado. Está entendendo? Está entendendo, irmãos? Então isso não caracteriza, não está consumindo o pecado, o fato de você ter vindo um pensamento sobre a sua mente, mas o fato de você começar a alimentar esse pensamento, você começar a fazer desse pensamento imaginações, desejos, isso é pecado. Porque aí está falando a questão da intenção, da disposição do coração para praticar aquele pensamento que veio sobre a sua mente. Então, eu lembro que eu li um livro, muito importante, que me ajudou demais, que fala o seguinte, que a melhor interpretação para esse olhar com desejo impuro, olha só, o autor é o Philip Yancey, me ajudou demais na minha fase, né, inicial da fé. E eu lendo esse livro, ele fala que a melhor interpretação, nunca esqueci disso, que a melhor interpretação para esse olhar é o observar. Então, você está lá na academia, já viu o jeito que as mulheres vão na academia? Algumas, né, lógico, todas não, né? Tem aquelas, uma ou outra. Aí, vai lá aquela abençoada, né?
abençoada lá na academia. Aí eu tô lá, aí, olha só, irmãos, eu tô passando lá, ela tá com o short 2 palmos acima do joelho, né? Aí, o olhar não é o pecado, mas o observar é pecado. É quando eu começo, isso me ajudou muito, a entender muitas coisas que aconteciam na minha mente, acontecia comigo. O fato de você começar a olhar, a observar as coisas, você começar a imaginar algo ali, o Senhor está dizendo que no coração, olha só, eu sei que isso não é algo que só acontece com os homens, isso acontece com as mulheres também. Mas é mais comum com os homens, mas acontece com as mulheres. Esse observar que Jesus está dizendo que já é o pecado, já é o adultério no coração. Amém? Você está entendendo isso? Então é isso que Jesus está falando, sobre essa questão interior. Irmãos, presta atenção, nós temos que levar muito a sério a respeito disso. Porque, olha só, no Velho Testamento, as pessoas se preocupavam com aquilo que o homem estava vendo. Então, eu preocupava, né, com aquilo que era exterior. Então, eu ficava preocupado com aquilo que ele talvez estava vendo. No Novo Testamento, irmão, nós não estamos preocupados com aquilo que o outro está vendo. Nós estamos preocupados com aquilo que o Senhor está vendo. Porque, olha só, eu posso desejar uma mulher, eu posso adulterar, sem você nunca nem perceber isso. Está entendendo a seriedade disso? Sem nunca você nem ter pensado nisso. Sua esposa nem imaginou isso. Sua esposa nem imaginou isso. Mas o que importa, irmãos, é a intenção do coração. É isso que caracteriza o pecado para o Senhor aqui. É o desejo do coração, é a disposição, é a imaginação a respeito daquilo. Você sabia, essa questão sexual é tão forte, que o Senhor falou naquela época, há 2000 anos atrás. Mas, irmãos, nunca nós precisamos lidar tanto com questão sexual como nos nossos dias. Você sabia quais são os sites que mais crescem no mundo inteiro? Você sabia disso? São sites pornográficos que envolvem a vida sexual. Irmãos, nós nunca fomos bombardeados a respeito, irmãos, da impureza sexual como nós vemos nesses dias. Nunca foi, irmãos. Eu sou novo, mas eu até comentei esses dias sobre isso. Eu tenho 37 anos, me considero novo ainda. Mas, irmãos, há 20 anos atrás, para o menino ter um... Irmãos, era coisa de doido. Hoje, né? Hoje é coisa de doido. Na minha época, para mim ter contato com a pornografia, irmãos, eu tinha que sair de casa, ir numa banca lá em Campinas, ficar disfarçando na banca. Era assim que eu fazia. Eu ficava lá disfarçando, né? Olhando o gibi. Aí parecia que o mundo estava me vendo. Eu era menino, irmãos, eu aprendi isso muito criança. Mas, irmãos, hoje não é assim não. Tudo está aqui. Então, olha só, irmãos. Olha aqui. Eu lembro que, irmãos, tudo, olha aqui, nos nossos dias, tudo, irmãos, estimula a questão sexual. Coisa que você aprendeu com 20 anos, hoje você vê menino com 10 já sabendo, ó. Não é verdade? Não, irmãos, não é não, as irmãs? Então, nós temos que estar atentos a essas questões. Essa palavra do Senhor aqui é muito importante para nós, nos nossos dias, principalmente para nós hoje. Irmãos, olha aqui. Se naquela época de Jesus, as mulheres usavam vestido aqui, roupa aqui, ele já falava sobre a questão da intenção dos olhos. Imagina nós que vivemos vendo mulher andando com a roupa aqui, querido. Não é muito mais desafiador para nós hoje? Mas eu quero dizer para você, há uma possibilidade, irmãos. Há uma condição através do Espírito Santo e da graça de Deus. Sei que estou falando um pouco assim, bem abertamente para os irmãos. Mas olha aqui, o que vai definir, irmãos, se nós não vamos cair nesse pecado, não é
a roupa que a mulher usa aqui ou a roupa que a mulher usa aqui. Não é isso. O que vai definir é isso aqui, irmãos. É o nosso coração. É o nosso coração. Amém? É isso que vai definir. Glória a Deus, irmãos. Amém? É isso que vai definir dentro de nós. Olha só. É possível controlar nossa mente, como controlamos toda parte do nosso corpo. Devemos controlar nossa mente. Olha só, o olhar impuro, ele vem de um pensamento impuro. Olha aqui, eu sei que muita gente, ele tem aquela falsa ideia que a mente é um campo descontrolado, e não é. Sua mão, ela é controlável? Hã? É possível controlar a sua mão? É. É possível controlar os seus pés? É. Então eu quero dizer para você, é possível também controlar a sua mente. Vamos abrir lá, Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Olha só, sua mente, ela tem que ser renovada. Eu sei que para o mundo é comum, né, o desejo dos olhos, mas para nós que temos o Espírito Santo e a palavra, irmãos, nós vivemos um caminho de santidade, amém? Pelo Espírito e pela graça de Deus, amém? Glória a Deus. Olha só, você, né, é capaz através do Espírito Santo a ter uma mente renovada. Se você, olha aqui, irmãos. Se você quer ter um olhar renovador, aprenda a ter uma mente renovadora. Amém, irmãos? Aprende a ter uma mente renovadora, uma mente que foi renovada pelo Senhor. 1 Coríntios 2:16. Diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vou repetir essa frase, diga: nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Deixa eu te levar a entender uma coisa. Se você tem a mente de Cristo, você também tem os olhos de... Amém? Porque Deus não te deu só a mente, Ele também te deu os olhos dele. Está entendendo isso, irmãos? Amém? Então os seus olhos é os olhos de Cristo. Olha só, o pecado, ele tem 4 estágios. Vou explicar para os irmãos. Porque Jesus disse lá, nós estamos lendo aqui Mateus 5, 28. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. O pecado, ele tem 4 estágios. Aprenda isso aqui: atenção, instinto, desejo e intenção. Presta atenção. A tentação, ela tem 4 estágios. Primeiro, atenção. Segundo, instinto. Terceiro, desejo. Quarto, intenção. Vou repetir essas 4 palavras. Diga comigo: atenção, instinto, desejo e intenção.
Jesus disse que o pecado é o qual que é o estágio do pecado? É a intenção, amém? Presta atenção. A atenção, que é o primeiro estágio, não é pecado. O instinto não é pecado. O desejo não é pecado. Mas quando a intenção, chegou no estágio da intenção, aí é o pecado, amém? Olha só, vou explicar para os irmãos sobre isso aqui. Imagina, para você entender bem. Imagina que Deus fala para você assim, vou falar aqui um exemplo aqui simples. Nós não podemos comer pizza. A Nicole gosta muito de pizza, né? Deus proibiu você de comer pizza. Então, comer pizza é o que, irmão? Senta direito aí, rapaz, senão você não vai entender não. Comer pizza é o que, irmãos? Pecado. Então vou te explicar, vou te dar um exemplo. Imagina que o diabo, olha só, ele pega uma pizza, né? Daquela pizza que você gosta, né? Lá em casa a gente gosta de pizza de bacon, né? Às vezes você gosta de calabresa, ou gosta de 4 queijos. Ele vai lá e pega a pizza que você gosta, aí coloca na sua frente. Aí ele promove, olha só, nesse processo de tentação, ele promove, olha só, a atenção, ele desperta a sua atenção para aquilo que é pecado. Entendeu? Ele desperta você olhar para aquilo que é pecado. Aí, olha só, ele vai nos levar ao segundo estágio. Ele pode nos levar ao segundo estágio, não que vai levar. Ele vai dizer para você, olha, você pode comer essa pizza. Essa pizza é sua. Aí ele começa a instigar o seu coração. Aí ele vai, olha só, levar você ao instinto. Porque imagina qual que é, depois de você olhar para uma pizza, o que vai acontecer no seu corpo? Vai ver um instinto normal, natural. Vai dar aquela saliva, né, na boca, aquele desejo, né? É tipo assim, irmãos, eu em casa eu não janto, mas na célula é difícil, irmão, não jantar. Confessar o meu pecado. Eu nem tento esse negócio, né? Na célula eu janto. O problema é que eu tenho célula quase todo dia. Mas olha só, quando ele promove, né, a pizza lá, e ele traz esse instinto seu, aquela água na boca, né, o corpo começa a desejar aquilo. Você cometeu o pecado por causa do instinto? Não, você não pecou ainda, porque você só está no processo da atenção, você só está no processo do instinto. Aquilo não é pecado. Olha só, depois do instinto vem o desejo. Aí vem aquele desejo de comer a pizza. Você pecou porque você desejou comer a pizza? Você pecou? Não, você não pecou. Mas quando você tem a intenção e você fala, eu vou comer a pizza, aí você cometeu o pecado. Porque Jesus está falando do que, irmãos? Olha só, da intenção do coração. Presta atenção, vou te dar um exemplo que eu falei aqui. Imagina, irmãos, eu passei por uma na época que eu tinha 19 anos. Eu costumo dizer o seguinte para os meninos: irmão, quando o diabo coloca mulher bonita na sua frente, não é porque você é bonito, não, irmãos, é porque ele quer te fazer cair. Eu lembro que eu tinha 19 anos, morava em Aparecida de Goiânia, ninguém me conhecia. Irmão, teve uma menina, uma mulher lá, eu estava no 3º ano do ensino médio, que chama agora, né? 3º ano do ensino médio, irmão, essa mulher prontou um carrapato. Eu falei, o trem capeta mesmo. Não trem, irmão, um trem de louco. A minha aí na sala de aula. Interessante que era uma das meninas, não vou falar que é das mais bonitas do colégio. E ali na sala de aula, e sabe, se insinuava. Imagina os meus amigos lá, eu sentava mais aqui no meio da sala. Imagina os caras, ela lá na porta, os caras olhando para mim. Aí eu falava, eu sou crente, eu tenho namorada, eu tinha uma namorada, né? Eu tenho namorada. Eu falei, que namorado o quê? Você está doido? Sabe, irmãos?
Que crente o quê? Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Imagina que o diabo proporciona uma mulher dessa. Ele pode ter chamado a sua atenção. Isso não é pecado. Ele pode ter instigado, né, como eu falei no segundo estágio, o instinto. Ele pode, olha só, ele pode te levar até o teu desejo. Mas, irmãos, olha aqui, nós não podemos chegar no estágio da intenção. Porque imagina, olha aqui, imagina que eu vi uma mulher, imagina que eu passei por aquele momento do instinto, passei por aquele momento de desejo. Aí eu penso comigo assim, vou me deitar com ela, vou para o motel com ela, e eu vou para o motel com ela, e por algum motivo, passa o irmão Marcos Paulo, abençoado, fala, pastor, você não pode fazer isso, né? Você não vai fazer isso. E ele, por algum motivo, ele me barra, né? Me barra de não ir até aquele motivo, até aquele ato sexual. Mas para Deus, por causa da intenção do meu coração, eu já pequei. É isso que Jesus está explicando aqui. Amém? Então, olha só, nós não podemos, olha aqui, irmãos, nós não podemos olhar com intenção impura. Não podemos. O Espírito está em nós. Amém, irmãos? O Espírito está em você. Então nós não vamos, olha só, chegar nesse momento. Mas eu lembrei de um versículo muito importante, que 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Primeira Coríntios 10, 13. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Irmãos, ser tentado não é uma questão particular sua. Todo homem, toda mulher foi tentada. Irmão, tem alguém aqui entre nós que nunca foi tentado no olhar? Tem alguém? Se tiver, irmãos, levanta a mão que eu vou orar para você ir para o céu agora. Tem alguém? Não, todos nós fomos tentados no olhar. Já fomos e podemos ser. Olha só. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então, se alguém disser, não, pastor, eu caí porque foi além das minhas forças. Mentira, porque a Bíblia diz que nenhuma tentação é superior às forças que nós recebemos. Mas quando forem tentados, Ele, Deus, né, mesmo lhe providenciará um escape para que possam suportar. Amém, irmãos? Para toda tentação haverá um escape. Amém, irmãos? Haverá uma saída. Deus promoverá uma saída para você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, tem pessoas que falam assim, não, a gente peca toda hora. Irmãos, é mentira. Quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Eu não estou falando isso aqui por causa de uma igreja que pratica o pecado. Pelo contrário, estou falando de pessoas santas e santificadas pelo Espírito de Deus. Mas se acontecer alguma vez de você ser tentado, olha aqui, irmãos, se você for tentado, eu quero te lembrar, o Espírito Santo vai proporcionar para você um escape, uma saída. A tentação está para lá, Deus vai promover um escape. Só que, irmãos, cabe você ir pelo caminho do escape. Quem vai decidir esse caminho do escape? Somos nós. Amém? Irmão, aí está atrás, está entendendo? Entendendo, Elaine? Como que Jesus, ele volta lá em Mateus 5. Mateus 5, no versículo 19, ele fala como que nós devemos tratar em relação ao pecado. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque e lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que
ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte, lança fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ela pelo inferno. Amém, irmãos? Amém? Diga para o irmão que está ao seu lado: seja radical em relação ao pecado. Olha só, vocês lembram aqui que até no versículo 29, ele está falando a questão da tentação. Mas agora no versículo 29, ele está falando: se tem algo que já te fez pecar, algo que me fez pecar, o que eu tenho que fazer com isso? Ele está falando de algo que me levou a pecar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser radical. Está entendendo isso? Jesus, ele usa, olha só, a medicina para ensinar essa área para nós. O que é amputação? O que é amputação? Amputação, irmãos, é a parte mais radical da medicina. Só amputa um braço, uma perna, quando tentar fazer tudo e não der certo, não tem mais jeito. Aí ele fala: olha, eu tentei de tudo, mas agora não tem mais jeito. Você não perder a vida, vai lá. E eles arrancam. Mas para que eles arrancam? Para você ficar sem uma perna? Não. É para preservar a vida em você. Irmãos, olha aqui para mim, presta atenção, não dispersa não. O que Jesus está falando para você? O que ele está falando para mim? Você tem que arrancar aquilo que te faz pecar. É para preservar a vida em você, irmãos. Não é para mutilar você, não. É para preservar a vida de Deus em nós. Ele está falando o seguinte: olha, se um amigo seu te faz pecar, o que você tem que fazer? Acaba com a amizade. Se um namoro te faz pecar, o que você faz? Acaba com o namoro. Se uma situação te faz pecar, arranque aquela situação na sua vida. Se a internet me faz pecar, o que você tem que fazer? Arranque a internet de sua casa. Fica só com a televisãozinha, olha lá. Mas o Senhor disse que é melhor o quê? Nós irmos para o céu sem um olho, sem uma mão, sem um pé, do que levar todo o corpo para o inferno. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Presta atenção. Ele não está falando de amputação física. Ele está falando de coisas interiores. Você está entendendo, irmãos? Os irmãos estão entendendo isso aqui? Então é isso que nós temos. Olha aqui, irmão, não tem como nós negociarmos com o pecado. O que José fez? A mulher lá estava agarrando José e tal. O que José fez? Falou: não, pera aí, vou dar um jeitinho nisso aqui. O que ele fez? Correu, irmão, saiu fora. Eu aprendi uma frase muito cedo na minha conversão, que era o seguinte: com o pecado você foge, o diabo você enfrenta. Mas o que a maioria dos crentes faz? O diabo eles fogem, o pecado eles enfrentam. Irmãos, pecado você não enfrenta, pecado você foge. Sabe o que eu fiz no terceiro ano do segundo médio, que eu te falei? Irmão, o negócio estava tão para o meu lado, que eu lembro, do mês de outubro para frente, eu ia uma vez na aula. Não estou falando que você tem que fazer isso não, irmãos. Eu ia uma vez na semana. Mas, irmãos, sinceramente, eu fugi do pecado. Deus me deu graça, me deu o escape, eu fugi. Graças a Deus permaneci fiel. Graças a Deus encontrei minha morena. Já pensou se eu caísse naquela bobeira lá, irmãos? Olha a bênção que eu tinha perdido. Então, olha só, seja radical. O que está te fazendo pecar? Arranca, joga fora, irmãos. Está entendendo? Arranca, tira de todas as formas da sua vida. Amém?